Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida, hoje vamos estar mostrando para você que o caminho lado a lado com a fé cristã pode te ajudar muito. Não vai pensando que tem que ser só você e Deus, não. É difícil, vai ter momentos que é só você e Deus? Vai ter, mas vai ter momentos também que é necessário ter uma boa companhia e pessoas que te ajudem a congregar junto, a estar unindo propósito, a estar vivendo realmente em Cristo e não somente em unidade, né? Mas o coletivo que Deus torna quanto unidade, que é a igreja. E hoje eu vou estar trazendo duas irmãs, gente. Pensa nas irmãs, gente boa para poder conversar, que tiveram união de propósito, que viveram realmente da fé, os desafios também da fé cristã. E o papo hoje vai ser bom. É ou não é? Se apresente, Regina e Adriana. É quase dupla, né? Quase dupla. Então, meu nome é Regina. Eu sou convertida há 16 anos, né, para 17 anos. Hoje congrego na Igreja Centrada em Cristo, ali no Prado. E tenho vivido experiências extraordinárias, né, com o Senhor Jesus. E Deus, né, Ele sempre une propósitos e a conexão divina que nós chamamos mais especificamente. E Ele trouxe a Adriana, que é mais do que uma irmã, é uma amiga muito querida e que eu amo demais. E agora, hein, Adriana? O que você me conta? Passa a ficha pra gente. Fala não, um privilégio, viu, estar junto com a Regina, e a gente, né, Regina tem feito algumas coisas, né, junto aí de vez em quando. Então, assim, é muito bacana o que Deus faz, né, de unir os propósitos, é isso que Deus faz nas nossas vidas, né. E não é a gente que escolhe não, viu, gente, que eu nem conhecia a Regina, eu tenho pouco né, menos tempo de convertida aí da Regina, né, eu fui convertida em 10 anos, exatamente 10 anos, e quando o Senhor, assim, me pegou e deu reviravolta na minha vida, mas a gente vai ter que contar isso aqui ainda, e mudou né? tudo, e quebrou tudo e fez tudo do zero, do nada, e hoje estou aqui, ó, firme de novo, graças ao meu bom Deus, que eu obedeci e entendi o que ele queria fazer comigo. O que ele queria fazer na minha vida. A primeiro momento veio aquela raiva lá também? Pensa não. Não. É um negócio assim, vou te falar, viu? Quando Deus começou a mexer na minha vida, Ele realmente foi tirando tudo. Rapaz, essa história parece que eu já conheço. Todo cristão parece que já passou por um trem desse, né? Foi tirando tudo. Mas é porque ele realmente quebra e faz de novo, né? Faz de novo, ele não remenda não. Nosso Deus não é um Deus de remendo não. Então assim, nosso Deus é um Deus de quebrar, jogar no chão, fazer tudo caquinho e fazer tudo de novo. Eu acho que na verdade só o brasileiro tem esse costume, né? De remendar, vamos né? remendar, dá um jeitinho. É igual cerca, né? Cerca de roça, você vai numa roça, tá puro remendo, né? Ele pega um arame ali, emenda com o outro e vai juntando, né? E tá tudo certo, remendou, parece o boi não até passa aquelas blusas ali. de tricô, né? Aquelas blusas assim, né? Que vão... remendada, né? Então, tá doido, quem nunca colocou uma blusa dessa? Verdade, né? Nós todos, né? Eu mesmo fui criado na roça, eu lembro minha avó que fazia os casaquinhos pra gente, fazia pijama, a gente saía de pijaminha ainda, no trilho assim, né? Ia atrás da outra prima que morava na casa pra frente ali, e muitas vezes furava, né? Na cerca de arame, ela ia lá e remendava, né? Punha um outro paninho e tal, e a gente ficava com aquelas blusinhas, às vezes até pegando frango aqui, né? Mas ainda tava, né? Você era da onde, Adriana? Eu sou de Passos, nascida em Passos, Minas Gerais, sudoeste de Minas. Então você tá na cidade boa, arrumadinho, eu gosto de Passos. Cidade bonito. boa, né? E você, Regina, da onde você era, hein? Eu sou de Carmópolis, de Minas, né? Bem pertinho aqui, de Belo Horizonte. Nascida e criada lá em Carmópolis. Vim para Belo Horizonte, eu tinha 19 anos, né? Também foi um processo. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu ainda não conhecia Jesus. E foi um processo bem dolorido, eu falo assim, que realmente ele quebrou e fez de novo. E tudo aquilo que quebra dói, né? Então parece que você vai sucumbir, você não vai aguentar. Mas o oleiro, ele tem todos os cuidados
Então, no momento em que você acha que não vai mais conseguir, ele te dá um tempo para você respirar. Ele vem com o bálsamo dele e fala assim, não, agora eu vou deixar você respirar. Depois começa tudo de novo. É verdade. E esse processo, ele é contínuo. É todo dia, né? Todos os dias nós temos, a cada degrau que nós subimos, nós enfrentamos aí um processo diferente. Mas no início é bem difícil. Foi bem doloroso para mim sair do interior. Eu não tinha estudo, né? Quando eu saí de Carmópolis, com 19 anos, eu tinha apenas a 4ª série de grupo, que a gente ainda chamava de 4ª série de grupo. Eu não tinha o 2º grau, não tinha faculdade. E Hoje a 4ª série de grupo corresponde ao quê? Só para eu ter uma ideia que eu fico perdidinho com esse trem. Eu acho que a 4ª série ainda é 4ª série mesmo. É 4ª série, 4ª série. Eu acho que depois que fica 5º ano, 6º ano, né? Depois que muda, não é? Eu acho que também não sei, viu? Eu já passei assim, minha filha já saiu da faculdade, então a gente não tá mais junto assim, né? Acompanhando como é que funciona, né? Mas eu sei que há pouco tempo eles falavam assim, né? Foi pro 6º ano e tal, né? Agora tem o Fundamental 1, Fundamental 2. Eu fico perdidinho que existem. Depois que você sai, você nunca mais quer nem ver, né? Eu, graças a Deus, já pulei dessa etapa, desse ciclo, né? Porque, nossa, gente, era um tal de buscar a menina na escola, levar e esse trânsito de BH, né? Mas eu também vim para BH, mas eu vim mais cedo, eu vim com 7 anos para cá. Praticamente, assim, morava... Cidade lá era onde a gente morava era terra, né? A casa era na terra. Não tinha asfalto na rua ainda, né? A gente morava um pouco mais distante do centro. Mas era dali para a roça, dali para a fazenda direto, né? E fui acostumada assim. Eu falo assim, que eu saí da roça, mas a roça saiu de mim, não. Graças a Deus. Fica impregnado, né? Graças a Deus, viu? Eu acho que isso aí a gente tem que cultivar sempre. Faz parte, é bom, né? É gostoso, é agradável, né? Lembrar de onde nós saímos e onde nós estamos é sempre bom. É verdade. Eu creio que é algo que Deus faz para que nós vejamos que tudo que Ele fez, foi Ele que fez, não foi por nossa conta, né? Por a nossa força. Porque olhar de onde eu saí, aonde eu estou hoje, verdadeiramente é um milagre. E quem olha até duvida, né? Duvida. E é tudo pela graça, né? Até eu olho no espelho e falo assim, Jesus, mas como o Senhor é maravilhoso. É verdade. E agora eu vou puxar então a ficha das duas. Aonde que doeu tanto de conhecer a Deus? Porque eu falo assim, quando eu conheci também não foi delicioso, não. Devia ser meio amargo, né? Mas aí depois nós falamos, agora vem a sobremesa, né? É igual que a criança comendo quiabo, sabendo ver um doce de leite depois, né? É verdade. Aonde que veio? Como vocês conheceram a Cristo verdadeiramente? Fala assim, porque parece que as duas nenhuma conheceu quando estava na roça, né? Não. Foi depois que a gente veio pra cá, né, Regina? Sim, Cada um no seu tempo, né? Mas depois que a gente veio pra cá. Eu falo que eu dei um pouquinho de trabalho para Jesus. Eu era bem rebelde. Quem olha hoje para mim assim não fala, mas eu era bem rebelde. Eu sou verdadeiramente um milagre nas mãos do Senhor. Gostava de uma bagunça, então? Gostava. Mas eu, quando fui para Cristo, eu fui num momento em que eu verdadeiramente não via mais saída para a minha vida. Eu caí num abismo tão grande, buscando as coisas do mundo, achando que aquilo ia poder me satisfazer, preencher o vazio que eu sentia, que chegou um momento que eu não queria mais essa vida aqui. Eu queria realmente sair dessa vida. E Jesus, ele falou assim, ok, agora chegou a minha vez. Quando eu cheguei no fundo do poço, Jesus me foi apresentado. Eita, glória, hein? E eu ainda desafiei Jesus. Por quê? Porque eu já tinha experimentado todas as coisas no mundo. Eu achava que a resposta daquilo que eu queria, que eu estava buscando, estava no mundo. Mas não estava. E estava em Jesus. E foi quando eu falei assim, tá bom. Já que Jesus é isso tudo, então eu quero provar.
E ele falou, então deixa comigo, né? É. E ele disse, realmente, faz tudo que eu ordeno você fazer. E eu, muito nariz empinado, naquela época eu era nariz empinado, tá? Mas a gente Eu era mesmo. orgulhosa, tupetuda. Eu falei assim, ok, então vamos ver. Vamos ver. Sair no braço com Deus, eu acho que tá com uma coragem grande, né? Mas ele me quebrou, mas me quebrou com força. Mas foi um processo doloroso, mas um processo que hoje eu glorifico a Deus. Como disse a Adriana no início, ele me tirou tudo. Tudo. Tudo aquilo que não provei dele. Tudo aquilo que eu tinha, mas que não foi ele que me deu. Mas que eu busquei com a minha própria força. E que para mim não valia nada, porque aquilo, quanto mais eu tinha, quanto mais eu buscava, mais eu sentia vazio dentro de mim. Mas eu queria mais eu queria estar no mundo, na bebedeira, eu buscava na bebida prazeres momentâneos. Não usei drogas, mas eu bebia, eu fumava, eu ficava nas noitadas. E quando Jesus falou assim, agora você vai fazer aquilo que eu quero. Eu abandonei tudo. E eu disse para ele, ok, eu faço tudo. Eu não quero ser 99% de Jesus. Eu quero ser 100% de Jesus. E quanto mais ele me quebrava, mais eu me apaixonava por ele. É engraçado, eu acho que as pessoas às vezes não têm aquela ideia daquele amor de Jesus, que o que quebra também, que falam, não, mas esse Deus é um Deus de ira, é um Deus de ódio. As pessoas não conseguem associar que também a dor constrói, né? Constrói demais. Eu falo assim, eu lembro muito quando a mesma coisa do pai, né? Nosso pai daqui, da terra, nossa mãe, né? Quantas vezes que a minha mãe correu atrás de mim com a chinela havaiana, sabe aquela da tirinha azul? Aquela lá é relíquia, né, Su? A minha mãe só jogava assim pra frente e pegava, a hora que ela pegava eu já corria e tal, mas Aí valeu. Aí se você trupicasse então e sobrasse você e aquela chinela, né? Fala não, mas valeu. Então assim, Deus é pai, então Deus é nosso pai, ele corrige na hora certa, né? Ele corrige os nossos caminhos e a gente assim, ora, né? Eu oro muito para isso, para que ele me leve pelos caminhos dele, pelas veredas dele, né? Que são os caminhos pequenos, mas que levam aos caminhos maiores onde ele me quer, né? Não, eu falo caminho de maiores assim, para o meu propósito, para eu cumprir o meu propósito, né? Então assim, porque é até bom a gente falar disso, né? Deus assim, ele tem um propósito aqui na terra. E isso é muito interessante quando a gente entende isso, que ele tem um propósito aqui, ele já fez esse propósito aqui, ele vai lá na eternidade e pega a gente, por exemplo, me pegou, Adriana, para cumprir esse determinado propósito. A Regina tem um outro propósito, e Deus foi lá na eternidade e pegou a Regina para cumprir o propósito que ele fez para ela, né? Então, assim, ele é um Deus tão maravilhoso que ele fez um propósito para a gente cumprir. Então, quando a gente entende isso, não é o contrário, né? Que a gente veio e a gente já veio com um propósito. Não, Deus criou primeiro o propósito aqui, depois foi lá e escolheu assim a dedo. Você vai vir para isso. Você vai vir para aquilo. Por isso que cada um tem um dom. Já pensou se todo mundo tivesse o mesmo dom, se todo mundo tivesse o mesmo propósito? Na verdade, não ia cumprir nenhum, né? Não ia dar em nada. Então, olha como que Deus age, né? E o melhor, Deus une propósitos, né? Então, quando eu tenho um propósito, Regina tem um propósito, aí Deus vai me usar para poder estar junto com a Regina, para ajudar ela a cumprir o propósito dela e ela me ajudar a cumprir o meu propósito também. É como se fosse uma teia de aranha, né? Vai juntando ponto por ponto. Né? E aí a gente conhece você, né? Que tem um propósito que é algo que eu comungo muito, né? Desse projeto aí que você contou pra gente. É algo assim tremendo. Que enche o nosso coração, né? Porque é algo que vem também do coração de Deus. É verdade. E aquilo que vem do coração de Deus, ele vai de encontro ao nosso propósito. É verdade. Que ele nos escolheu para poder cumprir. Pra cumprir. Porque ele nos escolheu mesmo antes da fundação do mundo.
Então nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para este propósito no qual hoje nós estamos aqui cumprindo. Eu, você, Vinícius, Adriana. Todos nós juntos estamos, na verdade, em um único propósito, né? Um único propósito. Se a gente entender, né? For entender mesmo, né? O interessante, Vinícius, sabe o que eu penso? Assim, a gente estava falando a questão da conversão e tal, né? É que eu vejo, assim, hoje, né? Muitas pessoas, assim, na pontinha, assim, só falta um pouquinho para aceitar Jesus. Mas aí vem a lógica. Ah, não, mas se eu aceitar Jesus, eu vou perder isso, eu vou ficar privada daquilo, eu não vou poder não sei o quê, eu vou ter que ser assim, vou ter que ser de outro jeito. Eu vejo assim, da seguinte maneira, Deus nos aceita e nos chama do jeito que a gente está. Né? Ele não está procurando ninguém perfeito, ele não está procurando ninguém. Não, que se fosse procurar perfeito, já podia ir embora todo mundo. Não, já podia, não é? Então, perfeito assim, foi só Jesus, né? E eu falo assim, que teve aqui, né, e foi 100% homem, 100% Deus, né? Estando aqui na terra e vivendo aqui todas as coisas que os homens vivem, né? Porque ele precisava sentir aquilo que o homem sentia para poder, olha que perfeição, né? Poder saber como lidar com a gente, né? Como lidar com cada um de nós. E cada um é individual mesmo, cada um tem suas mazelas, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades. Então, assim, não é por causa disso, e isso não impede a gente de aceitar Jesus na nossa vida, né? Com aqueles problemas, a pessoa pensa, mas eu sou isso, mas eu sou aquilo, mas Deus não vai me querer não, mas Jesus não vai me querer não. Ixi. Eu já fui tão errada, essa frase eu mesmo já fiz pra mim, falando, eu já fui tão errado, que Deus vai querer comigo? Mas aí é que tá, Deus não veio para os sãos, Deus não veio para as pessoas, né, certinhas, sadias, completamente. Não, Deus veio para restaurar almas, para restaurar as pessoas, para restaurar o mundo, para restaurar a humanidade. E por isso que ele mandou Jesus, né? Ele mandou Jesus para isso, né? Para fazer um conserto na humanidade. A gente estava orando até sobre isso quando a gente veio, né, Regina? Isso aí. E esse é o propósito de Deus, né? Resgatar o homem perdido. Eu acho que, na verdade, falta também até mesmo um convite das igrejas a se relacionar com isso, porque muitas vezes o que a gente observa é um espaço de julgamento em alguns critérios. Não estou falando que a pessoa tem que estar lá dentro, já errou uma vez, já errou a segunda, já errou a terceira, não merece correção. Na verdade, não. Todos nós, até porque Deus também corrige, né? Mas o que eu falo é que às vezes também falta um ambiente de captar pessoas, né? Falar, fulano, entendo que você está vivendo isso, vamos sair dessa vida? Vamos melhorar nisso e nisso? Isso. Né? Caminhar junto, né, Vinícius? Exatamente. Aquele negócio de amar. Deus não ama os nossos pecados, mas Ele nos ama. E Ele sabe o quanto nós somos falhos, o quanto que, né, que a gente é pecador. Se a gente não fosse mais pecador, se a gente não tivesse mais nenhum pecado, a gente já tá na glória, né? Então, assim, todos nós que estamos aqui, eu falo esse tempo todo com as pessoas, porque eu acho que tem gente que pensa assim, e às vezes está dentro da igreja também e pensa assim, não, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não peco não, eu não sei o que, na hora que acordou já pecou. Então, assim, a blasfêmia aí, já acordando junto, né? E aí eu falo assim, gente, isso é a busca da santidade, né? Você realmente se arrepender. Arrepende daquilo, né? E muda o seu caminho, se converte, né? E tem ali um relacionamento ali com Deus e fala, Senhor, eu realmente errei, não vou mais fazer isso, não vou mais falar desse jeito, não vou mais ter essa atitude, né? E arrepender e não fazer mais. Né? Não é arrepender e amanhã tá de novo fazendo a mesma coisa e tal. Então é realmente assim, são coisas que a gente tem que tá sempre vigiando, né, na vida da gente. Vai e não peques mais, né? Vai e não peques mais, mas assim, não existe essa coisa sabe, acho que não tem, eu não conheço ninguém altamente perfeito, não. A não ser Jesus, né? Mas não conheço, humanamente dizendo, eu não conheço ninguém que é ultra perfeito. Não, eu nunca vi, não. Mesmo que a pessoa se ache, eu nunca vi, não. Eu acho que parte daí também, né?
É porque Deus, Ele sabe exatamente como nós somos. Ele nos criou. E Ele sabe até aquilo que você vai falar bem antes da palavra vir na sua boca. A palavra de Deus fala isso. Mesmo antes que a palavra venha na minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. E Ele sabe quando que nós vamos resistir, quando nós não vamos resistir. Hoje, se você chegar para uma criança e falar com ela, não coloque o dedo na tomada. A primeira coisa que ela vai fazer é colocar o dedo. Você- Com certeza. Você vira as costas, ela E vai é lá e mesmo. coloca o dedinho. É. E assim somos nós quando nós nos convertemos a Cristo. E tudo é um processo de amadurecimento. E a partir do momento que você vai pegando confiança naquilo que você está fazendo, naquilo que... Quem é Deus na nossa vida? Quem nos chamou, quem nos comissionou, né, para estar com Ele, para participar daquilo que Ele está fazendo neste mundo, você passa a não pecar mais. Por quê? Porque você sabe quem é Deus na sua vida. E você não quer fazer algo que venha entristecer o Espírito Santo dele. É algo que te incomoda. Incomoda, né? Já vai aquela dorzinha no peito antes de qualquer Isso. coisa, né? Se você, às vezes você escorrega, não vou dizer, né, Adriana? Às vezes claro. a gente escorrega. Às vezes até uma mentira que escorrega nos nossos lábios, mas de repente o Espírito Santo, ele Né? vem. Lembra, né, a gente? Ele te lembra. Aí você se derrama na presença do Pai, me perdoa. É. E quantos casos também que eu já vi também, e não sei se vocês vão concordar comigo. A pessoa tá lá dentro da igreja, falou, irmão, vamos orar por aquela pessoa que tá fazendo isso e aquilo. É aquela fofoca disfarçada de oração, mas Deus, eu repreendo na vida dele, irmão. Nós vamos orar que isso vai sair dele. Fala tudo, detalhe por detalhe. Nossa, mas que fulano de tal é assim. Mas nós vamos orar pela vida dele. Já viram essa também, a fofoca disfarçada de oração? É verdade. Eu acho que a gente precisa ainda amadurecer muito, né? Acho que a gente, assim, como cristãos, né? Nós temos uma identidade diferente, né? Nós temos que procurar sempre a identidade de Cristo, né? Sempre ser semelhantes a Cristo. É para isso que a gente está aqui, né? E a cada dia, assim, a gente melhorando, tentando fazer diferente, né? Para procurar ser igual a Ele, né? Então, a gente tem que tirar isso, né? Das nossas vidas, né? Isso aí é super importante também. Eu também vejo isso. Acho que a própria, né? A congregação mesmo, né? Precisa se unir mais, né? Lá dentro. Né, dentro das igrejas, né, porque existe isso em todos os lugares, né, mas a gente como cristão, a gente realmente não poderia deixar isso acontecer, né, e tá mais em oração, né, pelas pessoas, né. Quando eu me converti, o pastor que me discipulou, minha situação estava muito difícil, e para Deus não há nada impossível, né, e eu não sabia, assim, nada de Bíblia, né? Não sei ainda, mas a gente está aqui para aprender o tempo todo. Mas ele me levou ao livro de Jó. Ele só falou assim para mim, minha irmã, lê o livro de Jó, na próximo encontro a gente conversa mais sobre esses questionamentos seus. Eu li o livro de Jó para a próxima aula, né? E aí eu voltei para ele e falei assim, pastor, entendi tudo. Entendi o que Deus quer fazer na minha vida. E eu tive um momento ali com ele, eu e ele. E eu falei, Senhor, eu entendi o que o Senhor quer fazer na minha vida. E eis-me aqui. Mas não deixa eu sofrer mais, não? Não. Mas o livro de Me Jó, ajuda. ele é purinho, assim. Me ajuda. Do 1 ao, 42. 1 ao 5, ele fala sobre Jó, falando, Senhor, bendito seja o que me deu, o que me tirou, né? Louvado seja o Senhor. Aí na hora que já parte do 5 até o 38 ali, é só lamentação, lamentação. E é só ele falando as coisas que estavam acontecendo com a vida dele, né? Tudo que ele estava perdendo, tudo que... Quer dizer, na verdade, né? Depois a gente entende, né? Depois que você lê e fica refletindo, e vira e mexe eu volto lá. Porque foi, assim, motivo da minha conversão mesmo. Logo que eu li Jó, eu entendi todas as coisas.
E aí depois ele, né, ele, depois de falar tudo, mas ele nunca lamentou, né? Por exemplo, quem falava, ele só falava, né? Que estava perdendo, que estava isso, que estava aquilo, tinha isso, que ele tinha aquilo. Mas a mulher dele, né, que murmurava e que falou, né, em determinado momento, continua servindo a esse seu Deus, que você acredita tanto, né, como se dizia hoje, né, como se diria hoje, né, e você vai ver onde você vai dar, né, o que vai acontecer com a gente, o que vai acontecer com a nossa vida, né. Mas Deus tirou tudo e depois trouxe tudo de volta para ele, né, renovou a vida dele, né, e eu lembro assim que quando eu li, quando o Senhor levou Jó a orar pelos seus amigos, né, pediu que ele orasse com seus amigos, cada um ali que estava ali, e ele orou, e começou a orar pelos amigos, né, e vem a intercessão, né, que eu penso assim muito nisso, né, orar pelos amigos. Não só pelos amigos, né? Principalmente pelos inimigos, né? Porque orar pelos amigos é fácil. Né? Exatamente. Irmã liga, Adriano, não sei o que, não, vou orar e tal. Difícil é os inimigos. Então, assim, o Jó, depois de tudo que ele passou, né? De traição e tudo, ainda orou pelos amigos, pelos inimigos. Então, isso aí deu uma reviravolta, né? Na vida dele. E o Senhor restituiu a vida dele em tudo, em dobro. Né, deu tudo para ele de volta em dobro. Então, assim, foi algo assim tremendo quando eu li e entendi o que Deus estava fazendo na minha vida. Que Ele estava tirando o que realmente não deveria estar na minha vida. Né? As coisas que eu vivia não deveriam mais estar ali comigo. Não me pertenciam mais realmente. Por isso que Ele estava tirando. Né? Então, a hora que eu ajoelhei ali, chorei, mas chorei a noite inteira. Não é chorinho, não, era chorão. Não, choro mesmo. Chorei a noite inteira. Amanheci no tapete da sala ali, que acabei dormindo, e com um renovo de Deus sobre a minha vida. Mas o mais tremendo no livro de Jó é que com tantos questionamentos que Jó fez a Deus, ele, ao invés de responder aquilo que Jó perguntou, ele vem com mais perguntas. Aonde você estava quando eu criei o mundo? Quebrou Jó inteiro, né? Quebrou? Tadinho. Então, ele quis dizer assim, quem é você para questionar o Criador? Verdade. Então, às vezes, nós questionamos muito aquilo que Deus está fazendo. Mas quem é o barro para poder questionar o oleiro? É uma inversão, né? Às vezes a gente fica assim, né? Querendo saber por que Deus está fazendo isso na nossa vida. Por quê? E fica murmurando a vida inteira, né? O povo não ficou no deserto, murmurando aquele tempo todo sem precisar estar lá, né? E aí a gente deixa de receber as bênçãos. Deixa de receber. Mas em relação às fofoquinhas em forma de oração, a Bíblia mesmo, ela nos orienta lá em Salmos, né, Salmo, para a gente não nos assentar na roda dos escarnecedores. Então é algo que eu carrego comigo, uma amiga, irmã muito próxima, que eu ando também com ela, e que você também conhece. Muito gente fina. Manda um abraço para ela aí, inclusive. Tá bom, a Shirlene é uma amiga assim que eu amo de coração. E um dia ela disse para mim, quando você sentar perto de alguém que esteja falando de qualquer pessoa que seja, levante, saia, peça licença e saia daquele lugar. Para você não participar daquilo que está sendo falado. Isso é muito importante porque a Bíblia nos orienta a isso. Para a gente não nos assentar na roda dos escarnecedores, né? E nada mais é aquele que está falando, né? Porque nós não fomos chamados para isso. Nós temos que olhar para dentro de nós mesmos. E como nós oramos antes de vir para cá e pedindo, Senhor, nos livra de nós mesmos. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e ver, Senhor, o que há em mim que precisa ainda ser tirado. Para que eu possa me parecer mais contigo. É verdade. Em Provérbios 4, no verso 20, né? Então tá lá, meu filho, escute
O que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, é um ensinamento, né? Então tá aqui. Então, assim, eu amo, sabe, sempre ler o livro de Provérbios, né? Que foi escrito, assim, exatamente para dar uma direção, assim, sabe, pra gente, né? Uma direção para nossa vida, principalmente quando fala muito de sabedoria, né? E eu penso, assim, sabedoria, eu acho que é o princípio, né? Se a gente tiver sabedoria e pedir a sabedoria ao Senhor, né? Como Salomão pediu, né? Naquela oração que ele fez quando o templo ficou pronto, né? E sempre pedindo sabedoria ao Senhor, o Senhor dá. E Salomão, quanto sábio já não era, né? Não é? E logo Salomão, né? Você escreveu esse livro aqui para deixar para a gente um ensinamento, assim, aqui tem tudo. Se a pessoa lê o livro de Provérbios todo, e se ela não souber algumas coisas da vida, aqui está ensinando tudo, como se proceder nos lugares, como se proceder na juventude, na mocidade, né? Como ser com as pessoas, né? Então, assim, aqui fala tudo, assim, se a pessoa fala assim, eu não tive pai para me ensinar isso, eu não tive mãe para me ensinar isso, lê Provérbios, porque você vai entender muitas coisas que estão aqui e que são mesmo para a vida, são norte para a nossa vida. E o livro de Provérbios fala o que eu acho legal é que ele fala em todas as áreas realmente, né? Ele mostra um propósito que é tipo assim, não é algo vazio para um tipo de pessoa. Não. Ele é um livro meio que universal, né? Tem para tudo aqui. Você vai lendo e você vai vendo aqui. Nossa, hoje eu tô assim. Então, hoje a palavra é essa para mim. Aí vai pro outro, né? Hoje então tá falando isso aqui, sobre insensatez, adultério, né? Então, assim... E tem um Provérbios para cada dia, né? Exatamente. São ainda tem isso. capítulos. Ainda tem isso. Então, você pode, a cada dia, de acordo com aquele dia, tirar um Provérbios e seguir aquilo ali como um mandamento. É verdade. Hoje mesmo eu estava estudando a palavra de Deus, que eu acho que a palavra toda, a Bíblia, ela é um manual de instrução. Isso que tem que estar gravado, travado no seu coração, para que você possa caminhar dentro daquilo que o Senhor te chamou. E é algo assim tão tremendo, porque às vezes Deus te fala, mas você não ouve. Verdade. Mas nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando, porque Ele está te instruindo a tomar decisões certas, a andar no caminho dEle. Né? O salmista diz, Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho errado, ou algum caminho algum caminho mau, que desagrada ao Senhor, e me instrui no caminho da justiça. Ele pede para instruir, mas está aqui, é só você ler, ele está te instruindo. Mas muitos de nós temos preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia, ela está disponível para todos nós. Não é só para mim, que já conheço Jesus, para você, mas ela está disponível para todos nós. É um manual de instrução do nosso Criador, que Ele deixou disponível para que todos nós venhamos andar no caminho certo. Amém. Amém, se Deus quiser, né? E outro, né, Regina, nós estamos aqui com a Bíblia de papel, né? Todo mundo tem um celular e todo mundo tem internet, né? Que pode baixar a Bíblia ali no celular. A Bíblia está disponível, não paga para baixar ela, né? Então você pode ter a Bíblia ali. Ainda temos no Brasil essa disponibilidade, essa facilidade, né? Graças a Deus, hoje nós temos essa liberdade de poder ler a Bíblia,
Mas nós temos aí a igreja perseguida, que às vezes eles têm desejo de ler um capítulo, um versículo da Bíblia e não podem. Porque se eles forem pegos com a palavra de Deus na mão, eles são mortos. Às vezes eles conseguem uma folha, né? Eu já vi relatos assim, de eles conseguirem uma página. E eles guardam aquela página ali como um tesouro realmente, porque né? Mas lá eles guardam muito mais a palavra, né? Do que aqui, por exemplo, que a gente tem condição de estar nas igrejas, nos cultos, né, e acompanhando e lendo. Eu posso pegar minha Bíblia e ficar lendo ali na rua, em qualquer lugar que eu quiser, né? Eu tenho essa liberdade, nós temos essa liberdade no Brasil, né? Então, quando a gente vê, né, o pessoal de outros países onde não se aceita, né, na Ásia, né, mesmo na Indonésia. Hoje a Indonésia tem muitos convertidos. Eu tive a oportunidade de participar uma vez de uma reunião com a pessoa que fez com o autor desse estudo da Bíblia do discipulado. E ele era discipulado por uma outra pessoa e ele contou que lá ele tinha 300 mil seguidores. E tudo assim, um modo muito diferente de se encontrar. Eles se encontravam nas esquinas, né? Conversava, daí ia para a casa de aí fazia oração lá naquela casa, aí saía daquela casa e ia para outra esquina e fazia oração lá para outra pessoa, e a outra pessoa ficava sabendo que aquela pessoa foi curada, que aquele outro aconteceu isso, que o filho estava doente. Verdadeiro evangelismo. Que o filho estava doente, e eles oraram por ele e ele ficou curado. Eu quero saber como que é isso. Aí, sabe? É o que acontecia com Jesus. Isso mesmo. As pessoas iam atrás de Jesus. Multidões, né? Multidões. Né? Multidões. Aí eu faço uma pergunta para você, Adriana. As pessoas estão indo atrás de nós por causa de Jesus? Difícil isso hoje, né? Realmente difícil, porque hoje o que a gente enxerga é um Jesus de somente bênção, né? As pessoas querem carregar hoje aquele Jesus que te dá, por exemplo, o carro do ano, que te dá uma casa milionária, mas você seguiria Jesus se ele não te desse? Uhum. Por amor, por aquilo que ele é? Por amor, Porque nós temos que buscar a Deus por aquilo que ele é, não por causa daquilo que ele nos dá. Porque o que ele nos dá é consequência, né, daquilo que ele é, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E nele está todas as coisas. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Tudo nós encontramos nele. Qualquer coisa que você imaginar, nós encontramos no nosso Deus. E ele está disponível a mim, a você. Basta nós buscarmos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o seu coração. É lindo isso, né? Não é lindo? Eu falo assim. É maravilhoso. E como a Regina falou antes, né? Nesse livro, né, nós temos a resposta para tudo. Para tudo. Né? Esses dias a gente estava orando, né, Regina? E no outro dia o Senhor me levou ao mesmo texto, assim, próximo, um capítulo antes, e assim, dando a direção e já a resposta da oração que nós fizemos no dia anterior, e dando assim as respostas, uma por uma, em cada versículo. Eu fiquei impactada. Eu fiquei assim, Senhor, isso é maravilhoso demais. O que é isso? Né? Então, assim, quando a gente busca, né? Quando a gente busca... Mas algo que o Vinícius falou no início, onde ele falou a importância de estarmos juntos. Porque nós não fomos chamados para caminhar sozinhos. Até mesmo Jesus, ele enviou os apóstolos de 2 a 2. De 2 em 2, Então, assim, nós temos que ter alguém que está conosco, que nos ajude, né? Principalmente no momento que nós precisamos, em oração,
Às vezes nós precisamos ouvir alguém, ou às vezes nós precisamos apenas da companhia da pessoa. É verdade. Às vezes nós precisamos apenas de um abraço. Às vezes a cura vem através de um abraço. E Jesus, Ele quer usar a mim, a você, É verdade. para poder dar este abraço. Em companhia e em verdade, né? É, Com certeza. é isso mesmo. Com certeza. Às vezes a gente precisa só ser ouvido, né? A outra pessoa às vezes não precisa nem falar nada, mas você falou, desabafou ali, né? O que você estava sentindo, o que estava te incomodando, te angustiando e tal. Sem julgamento, né? A gente não precisa de ninguém para ficar botando o dedo na ferida nossa, não. Não. Que a gente mesmo já põe, né? E já acaba com a gente, né? Eu falo muito uma coisa assim, que às vezes Jesus já nos perdoou. Às vezes não, né? Jesus já nos perdoou, nós já recebemos o perdão. E muitas vezes nós é que não nos perdoamos de determinadas situações. Então a gente carrega aquilo, arrasta a corrente, né? Como eu falo, por uma coisa que... Olha, o Senhor nem se lembra mais daquilo. Mas eu vou te falar uma coisa, né? eu custei aprender isso, até que um dia eu ouvi de um grande amigo meu falando assim: Vinícius, se Deus que é Deus, o grande, o onipotente, aquele que deu seu próprio filho para poder morrer na cruz por você, quem acha que você é para não se perdoar? Né? Se Deus já te perdoou, quem é você? Aí eu parei assim e falei, não é que tem razão? Quem é você? Né? Ele falou, isso aí me impactou. Quem é você? Quem somos nós? Né? Igual a gente falou antes, né? Você pensar que quem somos nós, barro, para dar ordem pro oleiro, né? Que foi o que a Regina falou aí, né? Mais cedo. Isso é tão importante para o nosso processo de cura e libertação. Nos perdoar. Nos perdoar é tão importante como você perdoar o seu irmão. Porque às vezes você perdoa, libera perdão para outras pessoas, mas você não se perdoa por ter errado. Todos nós erramos. O único que não errou enquanto homem aqui na terra foi Jesus. Todos os grandes homens da Bíblia erraram, mas eles se arrependeram. Né? Davi foi um homem segundo o Davi coração agora, enquanto de você Deus. estava falando, né? E quantos erros ele cometeu? O legal da história de Davi é que é um alto e baixo, né? Uma hora ele sai completamente do pecado, e outra hora ele vai lá e abaixa de novo. Aí ele se arrepende. Ele levanta e vai de novo. E se arrepende, né? E parece a gente. Quantas vezes a gente também não vive assim? Né? Essa é a vida, né? Eu acho que é o que a Regina falou, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, foi uma coisa assim que eu custei entender, né? Eu custei entender por que Davi, né, fez tudo que fez e tal, e foi, né, um rei assim, tremendo, né, em tudo que ele fazia, né, com muita sabedoria, com tudo muito bem pensado. Mas ele tinha os altos e baixos dele. A mesma coisa que eu penso. Que rei miserável não seria Davi na ausência de Deus? E assim a gente. Que ser humano miserável a gente não seria na ausência de Deus, né? É verdade. Como foi outro rei, né? Que não tinha... Perdeu a essência, né, de Deus e começou ficou doido, né? Então, como Saul, né? Então, é isso que a gente tem muito... Nós lemos um livro, né, sobre os reis. Eu estava até vendo isso ontem, lá em casa, esse livro, né, sobre a diferença, né, dos reis. Cada rei tinha uma personalidade, cada rei tinha algo, né, que era importante na vida dele, né, daquele homem, como homem, né? Mas o que eles tinham de Deus? Né? O que era em cada um, o que era Deus ali na vida de cada um. Então, assim, é muito importante a gente ver isso, né? Porque se Deus ungiu, né, aqueles homens como Deus, Davi principalmente, né? Ele ungiu como rei, não é porque ele era um ungido, né, que ele não teria os mesmos problemas, porque ele era humano.
Ele era humano e muitas vezes a gente não consegue sair da nossa humanidade. E para isso, é igual a Regina estava falando, para isso a gente tem que ter uma amiga, uma pessoa que vai ouvir a gente, né, sem julgamento, e orar com a gente realmente por aquilo que a gente está vivendo, por aquilo que a gente está naquele momento, né, com aquela dificuldade. E relembrar a pessoa de quem ela é em Cristo. É, exatamente, é isso. Ou às vezes tem gente que nem se conheceu em Cristo ainda verdadeiramente, né? Exatamente. É isso aí é o mais importante. Eu acho que você fazer parte da outra vida que ainda não conhece Jesus é algo tão tremendo, porque Jesus vai usar você ali para manifestar o amor dele àquela pessoa, para que ela tenha a oportunidade, né, de viver, de receber este amor que está disponível para todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então, assim, a partir do momento que ele se manifesta e a pessoa realmente crê, aí o milagre acontece. É um milagre mesmo. E muitas vezes, né, Regina, às vezes a gente não precisa falar nada, né? Não. Eu falo assim, porque às vezes a pessoa fala muito, mas não tem uma vida em Cristo, né, na verdade. E muitas vezes, assim, as pessoas falam um pouco, mas as outras pessoas conseguem ver naquela pessoa o próprio Cristo. O fruto, né? O fruto, aquela transparência, aquela transcendência, assim, de você se parecer com Cristo. A pessoa chega até a falar, você tem algo diferente, o que que é? O que que você tem? Você é diferente. Visualmente já demonstra, né? Então assim, o brilho no olhar. Isso. Eu falo que é o brilho no olhar. Você olha para a pessoa e a luz do Senhor resplandece através do olhar daquela pessoa. É verdade. E isso é maravilhoso, é algo que eu tenho buscado diante do Senhor todos os dias. Que verdadeiramente esta luz do Senhor, ela possa resplandecer através da minha vida. Para que outras pessoas venham enxergar Jesus, quem Ele é, o amor de Jesus. Que é maravilhoso. Não tem como comparar o amor de Jesus. É incomparável. Esse amor que Ele demonstrou por nós ali na cruz. É verdade. E que a cada dia eu me apaixono mais por Ele. Eu falo assim, gente, eu não sei falar algo que não seja de Jesus, porque eu sou apaixonada com Ele. A gente resplandece o que a gente adora, né? É verdade. É verdade, né? E Ele é realmente tudo na minha vida. Não existe sentido na minha vida sem Jesus. E que eu falei com a Adri, eu verdadeiramente eu quero caminhar na plenitude do caminho que o Senhor quer para mim. E coragem a sua por falar isso, viu? Porque hoje caminhar com Cristo não é fácil. Mas não foi fácil para ele também. Nunca foi, mas na verdade. Não é. Não é fácil. É por isso que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você foi escolhido. Amém, se Deus quiser. A gente olha pra dentro da gente e fala, eu escolhi? Não é possível. Porque a gente se vê de uma maneira tão suja e Deus consegue ainda enxergar valor nisso, né? Porque foi Ele pela que te graça, criou. né? Foi pela Porque graça. é pela graça, não é de nós, né? Não vem de nós, não é do que somos, é pela graça de Deus somente, né? A gente não precisa fazer nada é claro, né? Tem a obediência, né? Tem algumas coisas que a gente precisa seguir. Mas eu falo assim, vou fazer isso porque Deus vai olhar melhor para mim, vai ter um olhar diferente para mim. Não é. É a graça mesmo, é a graça e o favor. A graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. O nosso né? pastor Ronaldo, ele sempre fala uma frase que me impacta muito. Ele fala assim, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais do que Ele já te ama. E Ele me ama da mesma forma, com a mesma intensidade que Ele ama você. Ele não tem filhos prediletos. Ele tem filhos.
Ele É tem verdade, filhos, né? filhos. Que forte isso. Que forte, de verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Tem filhos. E sabe uma coisa que eu acho muito interessante também, a gente estava falando aqui sobre, né, pai e tudo, é a gente entender quem Deus é. Eu acho que deveria ser uma das primeiras coisas que a gente devia aprender. Eu aprendi há 3 anos atrás, comecei a aprender um pouco mais sobre isso. Eu sempre acreditava, sempre tive essa fé, sempre eu tive essa... sabia quem Deus era, né? Assim, dentro de mim, o que ele ia fazer e tal. Mas é importante a gente conhecer os atributos de Deus. Porque quando a gente conhece, você entende que, olha, você pode até passar por caminhos ruins e passar dias maus, mas a gente sabe que o fim é a vitória. Né, que Deus está lá e às vezes você está passando ali porque precisa passar mesmo, né? Que a gente precisa passar muitas coisas na vida para a gente aprender. Ninguém aprende só com as coisas boas. A gente aprende com as coisas boas? Aprende. Mas a gente aprende muito mais com as coisas ruins, não é verdade? Então, assim, se a gente for ver, né? As coisas ruins ensinaram muito mais para a gente do que as coisas boas. Então, é a gente pensar assim, para que eu estou vivendo isso? O que está acontecendo? O que Deus quer de mim? Né? O que Deus quer? O que Deus quer falar comigo através disso que eu estou vivendo? E com isso a gente começa a entender, né? Mas sabendo quem Deus é. A gente não fica em dúvida. O medo, ele vai lá embaixo quando a gente entende quem Deus é. Porque quando você entende, você sabe que Ele não vai te dar, se você pedir, né, o pão, ele não vai te dar uma pedra, né, ou vai te dar, como está escrito aqui, ó, eu gostaria muito de ler esse, é algo assim que está sempre comigo, Mateus 7:7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. Então, assim, aqui tem vários ensinamentos aqui dentro, né? Aqui dentro desse ensinamento de Jesus, né, para os discípulos, tem vários ensinamentos em algo aqui que ele falou, né? Então, assim, o Pai, se você pede para o Pai, ele vai te dar uma pedra, ele vai te entregar uma pedra na mão. Você pediu algo, né? Ele vai te dar uma coisa ruim? Não. Mas ele tem o tempo dele. Né? O nosso tempo, o tempo que nós vivemos é esse aqui, ó, do relógio, dos dias e tal, né? Mas o tempo de Deus é outro. Completamente diferente, né? Ele não faz 1000 anos, ele não faz em um dia. É verdade. Né? Ele não pode transformar tantas coisas que às vezes a gente acha assim, não, isso está perdido. Não, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa está, né? Tem nada, que é isso. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é aquele que ele transforma situações, ele transforma as coisas que estão acontecendo e transforma, né, como no primeiro milagre, né? Água em vinho. Gente, vocês já pensaram nisso? O que é transformar água em vinho? Que processo é esse? Fermentação estranha, né? Nossa, não é? Maravilhoso, então, assim, né? Só para começar assim com isso, né? Fora os outros milagres. Então, vocês vão começar com o primeiro. E assim, e ele fala para Maria, né? Te acalma, te aquieta, ainda não é chegada a minha hora. Ele mesmo. A Maria chegou e falou: quem manda não ser só eu. Eu achava, né? Então, assim, e ainda não é chegada a minha hora. Se Jesus falou isso, que dirá nós?
E aí a gente vê que, às vezes, a gente pede algo e não recebemos naquele momento, porque não é ainda a hora de Deus, não é o tempo de Deus ainda de você receber. Você não dá uma chave de um carro para uma criança de 8 anos dirigir. Então existe o tempo certo para que Deus venha te dar as coisas certas. Ele tem tudo para que nós possamos nos regozijar, porque Ele diz que se nós nos buscarmos, se nós queremos e obedecemos, nós comeremos do melhor dessa terra. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Então, como diz o pastor Gervásio, eu tenho que chegar para o meu pai e dizer para ele: Pai, eu preciso disso. Mas há momentos que o seu pai, que está lá no céu, vai dizer: calma, filha, ainda não é a minha hora. Ainda não é a hora de eu te dar aquilo que você está me pedindo. Você ainda precisa amadurecer mais. E tudo são processos, né, Regina? Tudo são processos. Eu falo assim, a gente vai subindo assim um degrauzinho, a gente volta aí depois a gente sobe outro, aí ele dá mais alguma coisa, né? Dá mais alguma resposta pra gente, ou então mais algo pra você fazer. E aos poucos também, né? Então, assim, a gente vê que vai, assim, de acordo com a maturidade, né? A gente vai alcançando uma maturidade e Deus vai entregando. É igual o pai com o filho, né? O pai vai dar carro para menino de 13 anos. Antes dava, né? Eu lembro quando eu era nova e tal, a gente dirigia na cidade. Dirigia na roça, a gente dirigia, né? Com 15 anos e tal. Mas, na cidade, isso é prudente? Não, de maneira nenhuma. E é contra a lei. Vida, né? Você pode morrer e matar uma vida. Né? E o nosso Deus é um Deus de leis, né? Assim, a gente precisa respeitar, né? Todas as coisas. Então, assim, isso não pode por causa disso, isso não pode por causa daquilo. Não é hora ainda, né? Eu cresci muito assim, sabe? Porque quando a gente veio pra cá, principalmente, né? A gente tinha muita dificuldade financeira. Meu pai viajava e deixava o dinheiro com a minha mãe, meu pai viajante, deixava o dinheiro da minha mãe contado para a semana. Contado, para cada dia. Né? Já fazia a conta ali, quando naquela época ia no açougue, né? Comprar carne para fazer no dia. Não tinha aquele negócio de você deixar no freezer e vai tirando e vai fazendo e tal. Ela ia no açougue todo dia. Então, assim... E aí, às vezes, eu queria alguma coisa, né? A gente, criança, passa na rua, vê uma lojinha, vê um brinquedinho, você quer, pede, né? E minha mãe falava: minha filha, eu hoje não tenho condição. Quando seu pai chegar, você conversa com ele. Você pede para ele, para a semana que vem, ou para outra, ou para quando ele puder deixar o dinheiro para você comprar. Eu nunca vou me esquecer disso. A gente passava na frente de uma banca de revista para ir para o açougue. Minha mãe estava me ensinando a ir para o açougue. Olha que tremendo isso, né? Minha mãe ensinando eu ir para o açougue. Porque o dia que ela não pudesse ir, eu ia para lá. Apesar da cidade ser grande, minha mãe tinha muito medo e tal. E eu era apaixonada com um reloginho que tinha na banca de revista. Pensa numa coisa dessa. Um reloginho que hoje, né, por exemplo, é como se fosse hoje assim, R$10, ou pouco mais de R$7, sei lá, era baratinho. E eu olhava, eu passava olhando e ficava encantada com aquele reloginho verde. E saía assim, olhando para trás, minha mãe puxando, e falava: mãe, compra para mim aquele reloginho. Todo dia eu pedia: compra, mãe, um reloginho. Todo dia. No fim do ano, meu pai foi lá e comprou o reloginho. Fim do ano. Quer dizer, passei o ano inteiro, né? Hoje, o pai tem medo de negar as coisas pro filho, né? Por isso que tá do jeito que tá, né? É verdade. Tá do jeito que tá. Não pode dizer não. E chegando ao final de mais um programa podcast Se Liga na Vida, eu quero, na verdade, uma palavra de vocês duas, do que vocês deixariam para essas pessoas hoje que estão iniciando esse processo de congregação, né, de se reconhecerem a Cristo. O que essas pessoas devem reconhecer? Vocês, assim, já com um processo de maior maturidade, né, maturidade e também intimidade com o pai, o que vocês falariam para essas pessoas? Que não é igual uma receita de bolo que é perfeita, mas existe, por exemplo, uma direção, né? É tipo, ó, já fui por esse caminho aqui, ó, por esse daqui é mais fácil, ó, por esse daqui é mais difícil. O que vocês deixariam para essa turma hoje?
Difícil, né? Pergunta pesada? Eu acho que eu deixaria para buscar mais a presença do Senhor. Porque você só conhece uma pessoa quando você tem intimidade com ela. Verdade. Se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não conhece a Deus, busque-o. Ele vai vir ao seu encontro. Apenas entregue o seu coração. O resto é com Ele. Só abre o seu coração e diz: eu quero te conhecer mais, Jesus. Eu quero te conhecer mais. E a cada dia Ele vai se revelar aquele que o busca de todo o coração. É verdade. Né? Amém. Amém. Adriana, agora, eu já vi, você já foi direto na palavra ali, na consulta. O que você acredita, Adriana, que seja necessário para uma pessoa hoje buscar mais a Deus, conhecer a Deus, né? Iniciar esse caminho? Eu penso muito assim, como sou da roça, né? Eu penso sempre nas plantas, né? Em árvore. Então, assim, eu queria falar isso aqui, olha. Está em Mateus 7, no 18, verso 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, você os reconhecerão, né? E aí eu me lembro, né, lá de Gálatas, do fruto do Espírito. E aí, então, através da árvore, né, a gente sabe que a boa semente dá uma árvore boa. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar limão, você não vai colher jabuticaba, e nem uva, e nem laranja. Vai colher limão, quem sabe? Você vai saber fazer uma boa limonada. Mas, se for só o fruto do limão, a vida pode ser muito azeda. Então, assim, eu creio muito também na semeadura. Eu acho que a gente deve plantar, assim como Jesus, né, sempre falou nos ensinamentos dele, né, que ele falava por parábolas, sobre a parábola do semeador, né, da semente, de receber essa semente é a palavra de Deus, receber no seu coração. Abre o seu coração e assim, sabe, o Senhor quer semear na sua palavra. Ele está semeando. Muitas vezes a gente não vê, a gente não enxerga, mas às vezes não é só porque tem uma pessoa ali com a Bíblia aberta na mão, né, e vai falar, não, através, das vezes, de um testemunho de alguém, ou de uma amiga te falar algo, e que às vezes você nem pensa que é Deus falando com você, né, uma resposta que você está esperando há tanto tempo. E às vezes uma pessoa chega para você e fala assim, olha, eu não sei por que eu estou te falando isso, mas eu senti no meu coração de te falar. Então, muitas vezes é Deus falando e te dando uma resposta, né? Então, assim, eu acredito muito na semeadura, mas muito. Então, assim, eu falo assim, se a gente semear, né, igual vocês, né, com esse projeto maravilhoso, né, vi pouco aqui, mas já entendi que é um projeto grandioso. Amém, né? Graças a Deus. É um projeto grandioso. E te falo mais, muitas vezes, por exemplo, o seu pai plantou, né? E muitas vezes os filhos não vão ver, assim como Abraão. Abraão não chegou a ver a promessa de Deus para a vida dele, né? Mas nós que somos filhos, né, tidos como filhos de Abraão, nós estamos vendo a promessa de Deus na vida de Abraão, nas nossas vidas. Amém. Né? Então que isso assim se repercuta, né, e prolifere muito, muito, muito mais na sua vida, Vinícius, porque esse projeto de vocês é algo assim, olha, maravilhoso. É algo assim, para mim, é o que Deus quer da gente, né, de se importar com o outro. Às vezes a pessoa está do nosso lado e está sofrendo, e a gente faz questão de não ver esse sofrimento, porque vai dar trabalho,
Melhor fechar o ajudar. olho, né? Vai dar trabalho ajudar, vai dar trabalho pegar na mão, É verdade. vai dar trabalho dar um banho nessa pessoa, né? Que às vezes está ali na rua precisando de um banho. Vai dar trabalho curar, pinçar as feridas, né? Como o bom pastor. E pinçar as feridas da ovelha, né? Passar ali o óleo no narizinho da ovelha para que a mosca não pouse no nariz dela. Né? Então, assim, o pastor é aquele que cuida da ovelha e que mostra para ela o caminho que ela não deve ir. Olha, não vai por esse caminho não, porque aqui você pode ser pega pelo lobo, né? Ou o leão. Então, eu vejo assim, nós precisamos estar muito perto das pessoas, né? Para poder estar ali, né? Cercando. E eu tenho, assim, o privilégio de ter a Regina, que está sempre do meu lado, né? De vez em quando me liga assim, amiga, tô lembrando aqui, sonhei com você e tal, vamos orar? Nossa, é naquela hora ali que, sabe, o bicho tá pegando ali pro meu lado, a Regina lembra de mim, né? E me liga e me salva, né, Regina? Me salva ali de, às vezes, de fazer algo que não era para eu entrar, não era para eu fazer, não era para eu ir, né? E eu estava esperando a resposta de Deus. É então, verdade. É isso que eu deixo, sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas, né, também, principalmente do nosso lado, para cumprir o nosso propósito, para nos ajudar no nosso chamado, né? E que a gente possa cumprir, né, Regina? Amém. Com a ajuda de Deus, né? Com a graça e o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Olha, eu falo que hoje o programa rendeu, né? Rendeu, mas além de tudo isso, a gente transitou por vários temas e principalmente todos vinculados à mesma coisa, a como conviver em Cristo. Não somente viver, né? O viver é necessário, mas o conviver também em Cristo é uma mudança que transforma as nossas vidas. E é por isso que eu agradeço a cada uma de vocês hoje por ter vindo aqui, por ter buscado saber mais da nossa missão, e que a nossa missão é somente a ferramentazinha, né? Aquele alicate que está virando aquele prego que está enrustido ali, né? Não sai da onde que tá amarrado, mas que cada um de nós possa fazer essa missão continuar. Muito obrigado a cada um de vocês, de verdade. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos. De estar aqui conversando e colocando nosso ponto de vista, né, Regina? E também conhecendo essa obra, né? Maravilhosa. É um privilégio. Puxa vida. É um privilégio que Deus nos deu, né? De estar aqui conhecendo esse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que eu creio que nasceu no coração de Deus. Amém. É verdade. E é assim que a gente encerra mais um programa Se Liga na Vida. Você que já gosta do nosso podcast, já está inscrito aí, ótimo. Mas você que ainda não está inscrito, já deixe seu like, já se inscreva, compartilhe para essa palavra chegar a cada vez mais e mais pessoas como você aí de casa. E é por isso que a gente quer continuar caminhando, porque a nossa missão é Projeto de Vida 26 anos, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.